Hoje é dia daquela que cuida, daquela que abraça e daquela que ama, daquela que nos deu a vida e que cuida da gente até nos menores machucados. É dia daquela que nos aplaude e chora com a gente. Ela é amiga, ela é parceira, ela é amor. Afinal, eu tô falando aí da pessoa mais incrível que eu conheço. Bom, gravar esse vídeo pra mim é algo muito complexo. Não só por eu ser tímida e me expor pouco, mas por se tratar de falar de uma mulher tão forte, tão intensa e tão guerreira, que é a minha mãe. Quando ela é a primeira a acordar, ela faz o café e se ajeita, se arruma e ninguém acorda, porque ela é bem silenciosa. Eu fico até brincando com ela, dizendo que ela parece um gato, às vezes ela aparece do nada. A maior qualidade dela é realmente esse amor que ela tem pelas pessoas. Ela não mede esforço para ajudar e isso assim me inspira de um jeito que eu não sei nem explicar. Ela é o exemplo. Eu tenho a honra de ter o exemplo na minha casa e ter uma mulher tão íntegra comigo, perto de mim. Eu me espelho muito na coragem dela. Tem algo engraçado que a gente sempre faz junto, que é sempre pegar duas cópias do mesmo caça-palavras, né, e ficar brincando ali de quem que termina primeiro de encontrar todas aquelas palavras e tal. E a gente sempre faz isso no café da manhã, sabe? Ela ouve, entende, aconselha, e são conselhos muito bons. Eu me lembro que quando eu tinha uns 10, 13 anos, acho que praticamente uns 13 anos de idade, eu peguei clínica hemorrágica, eu fui internado no regional. E naquela época eu estava internado no regional, minha mãe no sério do meu lado, ela ficava o tempo todo comigo. E ela tinha muita fé que eu ficaria curado, né? Então eu tive um derrame no pulmão um dia e ela sempre chorando às escondidas para eu não ver, mas ela sempre orava e pedia uma direção a Deus. E é isso que eu admiro nela, a persistência e a fé dela, que é muito grande. Tudo que eu sinto por ela, tudo que ela significa pra mim, as qualidades que ela tem, não ia caber num vídeo, seria mais fácil um filme. Na verdade é uma série, pra poder, e ainda assim ainda ia faltar palavras suficientes pra dizer o quanto que ela é especial pra mim. Porque eu sei que é o jeito dela, eu sei que são de todas as mães se preocupar com o filho, mas mesmo assim surpreende a gente cada dia mais, né? Toda vida eu me surpreendo porque realmente hoje em dia é complicado você ter amigos que perguntam pra você como foi seu dia, como é que você tá. Então eu sei que minha mãe é minha melhor amiga, eu sei que ela sempre vai se importar comigo. Uma das coisas mais marcantes dela em mim é eu saber que sempre ela vai estar ali com o joelho no chão orando por mim. É como se fosse o meu porto seguro, sabe? Em 2016 eu alcancei a maior graça da minha vida, que foi aceitar Jesus no dia 29 de março de 2016. Eu anunciei na frente da igreja que o Senhor é meu Salvador. Eu tive a honra de fazer isso na presença da minha mãe. Ela esteve presente comigo no momento mais importante da minha vida. Eu sou eternamente grata a Deus. Eu creio que Ele escreveu isso na minha história e na história dela. Eu acho que se eu pudesse, se Deus me desse a oportunidade de escolher uma mãe, eu não saberia escolher tão bem como Ele me presenteou com a mãe que eu tenho. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, pela parceria dela. Eu sei que se não fosse as orações dela, eu não estaria de pé até hoje. Eu sei o quanto ela ora por mim, o quanto ela batalha por mim, o quanto ela luta pra eu ser uma pessoa, pra ter um futuro bom, e eu não tenho palavras pra agradecer. É o que eu costumo dizer pra ela sempre, que se eu for pros meus filhos a metade do que ela é pra mim, eu vou ser eternamente grata e feliz. Então assim, feliz Dia das Mães, eu te amo muito, você é meu porto seguro e obrigada por tudo que você faz e não mede esforço pra fazer por mim. Te amo. As histórias são as mesmas, só mudam os personagens e mudam de endereço. Nós somos filhos e, como igreja, parabenizamos todas as mães da IBR Sobral.
Louvado seja o Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja, a todos que nos acompanham, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, mais um dia o Senhor acrescenta a nossa existência e este é um dia muito especial. Eu sei que muitas famílias celebram hoje o Dia das Mães. Eu acho interessante que não apenas os filhos devem homenagear as suas mães, mas também até mesmo os esposos, porque, afinal de contas, uma mãe, ela cuida da sua semente, ou seja, da semente do esposo. Então o esposo também deve honrar, um esposo deve homenagear a mãe. Vai aqui todo o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas considerações a todas as mães neste dia especial. Pois bem, estaremos entregando a palavra de Deus. O Senhor assentou no meu coração uma mensagem e eu acredito que essa mensagem vai trazer edificação a todos, principalmente a família. Aliás, este mês de maio é um mês quando nós nos lembramos da família, é um mês voltado à família. Nós batistas separamos este mês de maio para falarmos sobre o lar, sobre a família. Então estamos praticamente abrindo com este dia especial, Dia das Mães. Louvado seja o Senhor por nos oportunizar um tempo tão precioso como este. Antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, vamos agradecer ao Senhor, os teus benefícios, a sua bondade, a sua misericórdia que tem sido para conosco. Oremos. Pai bondoso, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. A ti, ó Espírito Santo, presente junto a nós, o Senhor é quem ministra nos nossos corações a palavra de sabedoria, é o Senhor que traz a nós consolo e conforto. Espírito Santo, muito obrigado por tua doce presença junto a nós neste momento. Quando nos lembramos das mães, te louvamos, Pai, porque esta pessoa ímpar, esta pessoa maravilhosa, cujo dom, o chamado, a missão é sem igual. Abençoa, Deus, as mães da nossa igreja, do nosso país. Ó Senhor Jesus, que todas possam estar sendo agraciadas neste momento, neste dia, com a sua doce presença. Em o nome de Jesus nós oramos, te louvando, Pai, te suplicando as bênçãos sobre cada mulher, mãe. Te louvamos por sua existência. Te louvamos, Pai, porque o Senhor a adotou de algo sem igual. E assim nós queremos te agradecer por essa pessoa tão maravilhosa, a mãe. Assim oramos, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, amados, nos diz a palavra de Deus, Provérbios 14, o versículo de número 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola a derruba com as suas próprias mãos, mas a mulher sábia edifica a casa. Eu quero falar sobre a mulher mãe sábia que edifica a sua casa. Também a Bíblia declara em Provérbios 31, 10, que a mulher virtuosa é aquela pessoa, aquele ser cujas virtudes, sim, falam de uma qualidade sem igual, inerente à própria. Então, a mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, quem achar a mulher virtuosa encontra tudo, porque ela é por demais valiosa
tem um valor sem igual, é que nos diz a palavra do Senhor. Então esta mulher virtuosa, mãe, esta mulher sábia, mãe que edifica a casa, como nós louvamos a Deus. Aproveitando o ensejo, nós também precisamos aqui fazermos uma lamentação. Nós temos que lamentar também o quê? Amados, quantas pessoas, quantos filhos que hoje não têm suas mães, sofrem, e a terra geme por causa de uma orfandade gerada pela falta ou por falta desta mulher mãe. Quantas tristezas, quantos problemas nós vivenciamos dia a dia por falta desta mulher. Então, vai aqui o nosso lamento e sobressalta nesta palavra o valor então desta mulher, porque quando ela falta, oh meu Deus, de fato os filhos, a família sofre, e não sofre pouco não. Quando nós olhamos para a nossa sociedade e vimos a orfandade, lares com a falta, tendo em falta esta mulher mãe, esta orfandade traz prejuízos e até mesmo sequelas em muitas pessoas. Inclusive vai aqui uma oração a todos os filhos que infelizmente não gozam do privilégio, não têm gozado do privilégio de terem tido ao seu lado esta pessoa, esta mãe, que o Senhor possa confortar o seu coração, que o Senhor possa trazer alento, e mais do que isto, curar, porque a falta de uma mãe traz feridas para uma alma, e nós temos muitas pessoas cuja alma se encontra desse jeito, com a ferida muito grande, jovens, pessoas com problemas psicológicos sérios, por falta desta mulher. Então eu quero aqui já em oração dizer que o Senhor, sendo a sua companhia, há de prover a você o sustento neste lado emocional, porque traz um prejuízo emocional muito grande a falta desta pessoa. E nós não podemos nem, estamos aqui para falarmos de números, mas a quantidade de pessoas que estão sofrendo, que sofrem por causa disto, sem contas. E eu acredito que você pode muito bem concordar comigo nesta primeira fala. Bom, mas já que é uma ocasião especial, nós não queremos só ficarmos aqui lamentando, falando de coisas tristes, nós queremos falar de coisas alegres, de coisas importantes para nos alegrar ainda mais, honrando esta mulher, esta mãe. Haja visto que hoje é um dia de celebração. O que é isso? Estamos tributando os louvores a Deus, gratidão a Deus pela mãe. Você concorda, não é isso? Que Deus esteja te abençoando desde já. Amados, quando é que uma mãe é virtuosa e por que é virtuosa? Quando é que uma mãe é sábia e por que ela precisa ser sábia? Se você não sabe, fique sabendo de que o ser humano tem 3 necessidades básicas ou fundamentais. Ou seja, existem 3 necessidades fundamentais no ser humano. 3. Quais são essas 3 necessidades? Lendo a palavra de Deus, nós sabemos, nós aprendemos que o ser humano, existe no ser 3 áreas que precisam ser supridas no seu dia a dia, na sua existência. O ser humano é, segundo a Bíblia, constituído de espírito, alma e corpo. A tricotomia do homem se encontra fundamentada na Bíblia. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 sobre isso. Também Hebreus capítulo 4, verso 12 fala sobre isso. O homem é triunidade composta de uma forma inseparável. Este é o ser humano, sou eu, é você. Logo, nós aprendemos que o corpo, esta parte física ou material, com seus elementos constituídos, ou seja, todos os elementos que existem na Terra, são encontrados no ser humano. Essa pesquisa já foi feita e você sabe do que eu estou falando. E este corpo tange ao mundo físico, ao mundo material. Segundo, a alma, a consciência própria do eu, no grego, psique,
é o princípio inteligente que anima o corpo. Por isso, alma, ânimo, aquilo que traz animação ao corpo. Quando Deus sopra no homem e lhe dá o fôlego de vida, ali está a alma animando o corpo. Classificado também como centro das emoções, da vontade e das decisões. Espírito, no hebraico, ruach. No grego, nós temos uma outra palavra interessante, pneuma, sopro. Então, o Espírito fala a respeito disso. É o princípio ativo da vida espiritual do homem. Assim, ele toma consciência do divino, de Deus, das coisas espirituais. Então, este é o ser humano, esta é a sua constituição. Resumindo, o que eu quero dizer é que o ser humano tem necessidades nestas 3 áreas. Grave isto: o homem tem necessidades nestas 3 áreas: necessidades espirituais, necessidades emocionais e necessidades físicas ou materiais. Necessidades que precisam ser satisfeitas. Mas o que isso tem a ver com a mãe? Talvez você esteja perguntando. Onde é que o senhor quer chegar, pregador? O que isso tem a ver com a mãe? É o que nós vamos ver aqui. Eu disse que esta mulher é singular. E quando sábia, quando prudente, nós vamos ver que o Senhor a constituiu para cumprir algumas coisas importantes que visam justamente satisfazer as necessidades do ser humano. É sobre isso que nós vamos falar aqui rapidamente. Neste sermão alusivo à honra da mãe, esta pessoa que na sua missão ou no seu dom natural ou espiritual, como queira, são encontrados elementos que facultam a ela suprir necessidades humanas de maneira plena, de uma maneira total. Então é isso que a Bíblia fala, disso que a Bíblia fala, a forma como uma mãe, ela age e o Senhor trabalha nela para suprir essas 3 necessidades do ser humano, ok? Eu vou explicar. Isso é legítimo, natural, inteligente. Uma mãe tem uma inteligência emocional para fazer isto. E quando é que ela faz isto? Eu vou aqui em parte, e você já está entendendo, eu creio. Primeiro, vamos falar sobre uma mãe que dá assistência física a uma pessoa. E aqui eu começo. Desde o início, ela doa de si. O que ela doa de si logo no início? Ela doa do seu sangue. Prezados. E nós vimos que do seu colo, útero, ela alimenta o filho até atingir um tempo de sair daquele berço, daquele lugar aconchegante. Pois bem, saindo deste berço, agora o filho tem o colo, e ali ela amamenta, ela supre fisicamente o seu filho, a sua filha, a sua criança. Depois, prezados, nós vimos que a sua assistência física, material, ela não tem fim. Até quando um filho cresce, ela ainda tem todos os cuidados para assistir fisicamente ou materialmente o seu filho. Eu acho isto tremendo, algo fantástico da natureza de uma mãe, desta mulher, a capacidade que ela tem, inclusive, de deixar de ter para si em favor do seu filho. Ela deixa de ter para si, mas ela não quer ver o seu filho em falta de nada. Eu estou me referindo aqui às questões físicas, às questões materiais. E eu sei que você já viu exemplos assim. Se isso já não aconteceu com você, eu acredito que já tenha até acontecido com você, da sua mãe abrir mão de coisas para ela própria em favor de um filho.
ela sacrifica muitas coisas e muitos seus desejos para suprir os desejos dos seus filhos. Então pense nisso. E aqui eu já apresento uma das razões, um dos motivos pelos quais os filhos devem honrar uma mãe. Segundo, assistência emocional. Fácil ver isso. O colo de uma mãe é o colo de amor mais aconchegante que existe. Não existe lugar mais aconchegante para o filho do que o colo de uma mãe. Prezados, isso é muito forte. O lado emotivo de uma mãe, seu cuidado é algo absoluto, não tem igual, não tem como comparar, não tem. E tudo isso, com isto, o que vê? Uma mãe de todo o coração, sendo capaz de dar a sua própria vida de tanto que ela ama, de tanto que ela cerca com carinho, com cuidados emocionais a um filho, que ela também tem essa capacidade de dar até a sua própria vida em resgate de um filho, para suprir emocionalmente um filho a quem tanto ama. Então a mãe ama em todo o tempo e o tempo todo. Uma mãe não descansa. Eu louvo a Deus porque Deus deu isso para esta mulher, mãe. É alguém incansável. Aqui, trocando em palavras, a sua forma incansável de se doar não tem comparação a nada e a ninguém, irmãos. Não tem. Por isso, mais um motivo de um filho honrar a sua mãe. Quantos que só vão valorizar isso depois que uma mãe parte, depois que a mãe deixa de estar, né, com este filho, é que este filho, esta filha, enfim, é que vai valorizar, porque de fato isso aqui é algo muito sério para ser pensado nesses dias. Como que esta mulher supre um filho? É uma mulher de grande valor. É óbvio que eu estou falando aqui de mãe. Eu não estou falando aqui de uma pessoa inconsequente, que às vezes doente, frágil, não tem condições de cuidar dos filhos, como uma mãe que teme a Deus, como uma mãe sábia faz. Porque existem também muitas mães que a Bíblia chama de tola, infelizmente, mas nós não queremos falar desse tipo de mãe, mas que existe, assim como existem também muitos filhos ingratos, muitos filhos que não estão nem aí para uma mãe. Também não quero falar especificamente sobre esse tipo de filho, mas que também ele existe. Então são dois lados muito negativos que infelizmente fazem parte da experiência de vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Mas falando sobre os filhos mesmo, que sabem olhar para suas mães e honrá-la, valorizam isso que ela tem, mas valorizam mesmo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a assistência espiritual. Assistência espiritual. E o que é isso? É a mãe santificada, mulher que teme a Deus, que está sempre preocupada em forjar o caráter espiritual do seu filho, da sua filha. E a Bíblia fala sobre isso. Suas instruções são legítimas e visam a edificação espiritual do seu filho, da sua filha, assim como o exemplo da mãe Eunice, preocupada com o seu filho, não é isso? Irmãos, ela se preocupa com a eternidade do seu filho. Ela vai muito além daquilo que é meramente transitório, de alguns valores da terra. Ela enxerga além. Então ela já coloca o seu filho lá na frente. E Eunice, mãe de Timóteo, ela tinha esta visão. Ela entendia isso. Por isso, ao instruir
o seu filho, desde a meninice, ela estava olhando para o futuro do seu filho no sentido espiritual, porque também não quer dizer nada, prezados, uma pessoa está suprindo o filho só materialmente, só emocionalmente, aquela paixão, aquela coisa que, enfim, não adianta suprir o filho apenas material e emocionalmente, porque como eu apresentei aqui o ser nessa forma constituída, ele também, o ser, ele é espiritual, e uma mãe sábia, uma mãe que teme ao Senhor, ela procura também servir o filho, ou seja, nessa área também espiritual, e isto é bíblico, isto é importante. Muitos dos problemas que nós temos na terra, infelizmente, porque muitas famílias ou muitos pais não aprenderam a trabalharem o caráter dos seus filhos no sentido espiritual. Não é só dar coisas, não é só, não apenas questões emocionais, existe também o espiritual. Estas três coisas devem andar juntas, não podem ser separadas. E quando eu falo do espiritual, eu estou falando de algo muito profundo aqui, prezados. É a preocupação da ligação do seu filho ou da sua filha com Deus, com valores espirituais. Eu vou citar aqui apenas mais um exemplo que eu acho muito rico, que nós poderíamos citar aqui N exemplos de mães na Bíblia, de mães atuais, de pessoas que têm o temor de Deus, têm tido esse zelo dos seus cuidados para com os seus filhos. Eu vou citar um exemplo bíblico que eu acho muito interessante de Joquebede. Eu acho lindo o exemplo da mãe de um grande líder, Moisés. Quando a gente abre a Bíblia e vê lá em Êxodo, a partir do capítulo 4, 5, por aí, a gente vê o cuidado desta mãe. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ela supre o seu filho nestas três dimensões do seu ser. Veja bem, Joquebede, prezados, esta mulher, ela dá proteção física a Moisés, ela dá proteção emocional a Moisés, e ela dá proteção espiritual a Moisés. Eu acho lindo isso aqui. Quando ela se vê numa situação muito difícil de não poder mais cuidar do seu filho, o que passa pela cabeça dela? O meu filho não pode morrer, o meu filho tem que ser suprido, eu não posso dar mais do meu leite para o meu filho, não posso alimentar meu filho quando ele tiver crescido, eu não tenho condições. Ela estava privada desse direito até pelas circunstâncias que ela vivia ali no Egito, ela não podia. Então, já que ela queria ver o seu filho bem, ela o protege e passa o seu filho para alguém que naturalmente teria todas as condições de suprir fisicamente o seu filho, entendeu? Mas o suprimento emocional, pastor, ela não ia estar ali para dar o carinho, o colo para Moisés. Que interrogação, hein? Mas tem uma explicação aqui. Ela não podia, mas ela sabia muito bem de que uma criança precisava de um colo. Então ela passa a sua criança para alguém que naturalmente iria cuidar, iria ceder o seu colo para o seu filho. Seria uma mãe adotiva? Sim, mas quem disse que uma mãe adotiva não tem um colo? Deu para entender? O importante é que ela sabia de que o filho estaria ou iria precisar de uma assistência emocional. E a filha de Faraó, eu tenho certeza, diz também a palavra, cuidou daquele menino. E cuidou muito bem. Deu todo um amparo físico e emocional para Moisés. Duas necessidades aqui nós vimos que foram supridas. E a espiritual?
a espiritual também. Acompanhando o que a Bíblia diz, nós vimos que Moisés, já rapaz, vê um dos seus, entre aspas, irmãos sendo sacrificado, ou enfim, apanhando lá de um egípcio. O que ele faz? Ele sai para defender o seu, e quando isso acontece, existe ali uma demonstração de princípio. Que demonstração de princípio? O princípio da fé que existia em Moisés foi uma herança que ele recebeu. De quem? De que parte? Eu entendo que da sua família. Estavam ali os hebreus, com toda a sua tradição, entre aspas, religiosa, eu digo espiritual, e ele aprendera de alguém. O importante é que Moisés tinha princípios espirituais, pelo menos eu vejo dessa forma. E ali, o que a gente consegue ver ainda, entender a forma geracional da família como um todo de Moisés. Digo, família de princípios, do seu princípio, que ele gravou, que ele herdou, que ele guardou no seu coração, na sua vida, e depois de passado tantos anos, Deus o separa para torná-lo um libertador dos seus irmãos. Que coisa linda! Então, o que ele herdou lá da sua família, e eu digo isso de uma forma muito clara, transparente, vindo da mãe e dos seus, não ficou esquecido jamais, mesmo que tenha cometido um erro, mas ele não se esqueceu. Então ele recebeu suprimentos físicos, emocionais e espirituais, sim, para se tornar um grande líder, quem ele foi. Eu vejo aqui o papel de uma mãe, com todo o seu zelo, com todo o seu carinho, com todos os seus cuidados. E fora este exemplo, nós temos tantos outros, mas eu quero fechar aqui, eu quero finalizar esta palavra para ressaltar exatamente isto, que nesse dia das mães, esta mãe que teme a Deus, sábia, esta mulher que a Bíblia assim chama e coloca nesse nível, neste patamar sem igual, deve ser honrada mesmo. Enquanto eu estava trabalhando esse sermão, me veio em mente o seguinte: eu sei que a pessoa do pai é pai também, eu estou falando de pai, mas quando um pai falta, a mãe se torna mãe e pai ao mesmo tempo. Já viu sobre isso? É diferente, irmãos. É diferente. Você vê o desdobrar de uma mãe, e pelo fato de ser assim, de às vezes se tornar assim, ela supre a orfandade de um filho mais do que o contrário. Se uma mãe falta, o pai não tem tantas condições assim, com algumas exceções, não podemos generalizar, mas não soma tantas condições assim como soma uma mãe. Eu estou errado? Eu estou olhando para a mãe aqui, não é, mãe? Não é assim? É diferente. Uma mãe, ela assume uma paternidade. Agora um pai assumir uma maternidade é complicado, é muito mais difícil. Repito, exceções à parte. Então, só para falar sobre o valor desta mulher mãe, prudente, zelosa, que teme ao Senhor. Mãe. Que Deus abençoe você, mãe. Que o Senhor lhe acrescente muitos e muitos anos de vida. E a você, filho, filhos, filhas,
Aprenda a valorizar esta pessoa maravilhosa que Deus colocou ao seu lado. Ah, mas às vezes ela peca, é o excesso de cuidado, o excesso disso. É porque Ele te ama, é porque pela própria experiência de vida que ela teve, ela toma certas atitudes que os filhos às vezes não entendem, não compreendem, às vezes até no excesso mesmo. Mas o filho tem que entender que tudo isso é porque quer o melhor, quer sempre o melhor. E você não precisa esperar a sua mãe morrer para você reconhecer isso, porque o tempo passa muito rápido, muito rápido. Que o Senhor te abençoe, mãe. Que o Senhor te abençoe, filhos. Também, eu não tenho a minha mãe próxima a mim. Ela faleceu assim que eu vim aqui para o Ceará, há 16, 17 anos atrás. Estava de viagem marcada para cá, e ela foi, infelizmente, sofreu uma enfermidade muito rápida, e com poucos dias ela faleceu. Mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher que soube nos ensinar, passar para a gente coisas tão importantes, de princípios. E quando ela faleceu, chorei muito, sofri muito, sofremos muito. Na época eu tinha 43 anos, para 44, quantos, né? Mas já era velho, não. Bom, se pudesse estar até hoje, eu com meus 60 teve a mãe do lado. Mãe é mãe sempre. Mas quando ela partiu, o Espírito Santo, olha bem, eu fui ver o seu corpo na pedra, antes de colocá-la no caixão, e o Espírito Santo falou comigo assim: Espírito Santo, coloque a mãe sobre o seu ventre. E o Senhor falou comigo assim: daí eu te tirei, estou tomando para mim. Daqui a pouco nada mais existirá desse corpo, mas o fato de eu ter te tirado daí, nunca deixe de honrar, mesmo na ausência, esta pessoa pelo qual eu usei para que você pudesse vir ao mundo. Chorei bastante naquele momento. Depois o Senhor enxugou as minhas lágrimas e eu fui cantar o hino da vitória pela vida da minha mãe. Acreditem, veio um conforto, um consolo imediato quando o Senhor me fez ver ainda isso de uma forma muito, muito, muito espiritual, muito espiritual. Então, não feche essa palavra para entristecer, pelo contrário, é para dizer a você: ame a sua mãe, honre a sua mãe, e que Deus te abençoe, mamãe. Mais uma vez, vai aqui todo o nosso carinho e a nossa oração para que você tenha vida longa, saúde, sabedoria e toda a capacidade mesmo de Deus para continuar cumprindo essa sua tarefa, essa sua missão de mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui, e a você, mãe, o nosso carinho, o nosso abraço. Louvado seja o Senhor.